Olá, meus caríssimos irmãos de fé. Vamos para mais um dia de estudo sobre o Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem Maria, de São Luís Maria Grignon de Montfort. Vamos lá. Na última parte do primeiro capítulo, São Luís diz o seguinte: reforça aquela questão dos escravos por amor, que nós já comentamos aqui, não vou repetir porque está no vídeo anterior, mas aqui ele diz assim: quem são estes servos? Quem são esses escravos e filhos de Maria? São um fogo abrasador, ministros do Senhor, que difundirão o fogo do amor divino por toda parte. Serão sicut sagite in manu potens, flechas pontiagudas nas mãos da poderosa Maria, para penetrar os seus inimigos. Serão filhos de Levi, devidamente purificados pelo fogo de grandes tribulações e bem unidos a Deus, que trarão o ouro do amor divino no coração, o incenso da oração no espírito e a mirra da mortificação no corpo, e serão por toda parte o perfume de Jesus Cristo aos pobres e aos pequenos, mas um odor de morte aos grandes, aos ricos e aos orgulhosos do mundo. Não basta ser rico, é preciso ser orgulhoso para atrair a ira dos filhos da Virgem Maria. Bom, veja que bonito aqui nesse período de Natal que nós estamos vivendo, né? Estamos praticamente às portas aí do Natal. Semana que vem nós já temos aí a grande solenidade do ano, né? A segunda solenidade falando em questão de grandeza, né? Porque em primeiro lugar está aí a Páscoa, em segundo lugar o Natal. Vamos celebrar o Natal e como nós celebramos, como nós nos preparamos para isso? Levando as outras pessoas, levando a nossa comunidade, levando a nossa família, o ouro, como esses reis magos que vão ali visitar o menino recém-nascido, né? O ouro do amor divino no coração, o incenso da oração no espírito e a mirra da mortificação no corpo, da penitência, né? De todas as práticas de piedade, de mortificação e de jejum e etc. Então, eles serão, estes escravos, servos, devotos, serão nuvens trovejantes a voar pelo céu ao menor sopro do Espírito Santo, que sem pretender-se a nada, sem admirar-se de nada, nem atribular-se por nada, espalharão a chuva da palavra de Deus e da vida eterna. Uma chuva da palavra de Deus. Que figuras belíssimas que São Luís utiliza, né? Seus raios serão lançados contra o pecado com repreensões contra o mundo, abaterão o diabo e seus sequazes e penetrarão para a vida ou para a morte. Com o gládio de 2 gumes da palavra de Deus, todos os quais serão enviados pelo Altíssimo. Quando se fala aqui dessa espada de 2 gumes da palavra de Deus, é preciso que a gente tome cuidado, porque o anúncio se faz, mas ele precisa de preparação.
Tem muita gente aí despreparada que não sabe patavina da palavra de Deus e se acha um doutor das Sagradas Escrituras, né? Precisa ter cuidado aí, porque tem algumas pessoas aí falando abobrinha sobre a palavra de Deus. Então, um alerta aí para achar que simplesmente você se consagrou a Maria e agora você virou doutor em Sagrada Escritura. Cuidado. É preciso estudar, e estudar muito, porque o texto ele é de mais de 2000 anos atrás. O Antigo Testamento nem se fala. Então, se você vai querer compreender simplesmente lendo o que está escrito ali, não vai entender e vai começar a reproduzir coisas que não têm o menor sentido. Né? Vai ficar, bom, fazer o quê? Precisa ter cuidado quando se fala em relação à palavra de Deus. No parágrafo 58, serão autênticos apóstolos dos últimos tempos, aos quais o Senhor das virtudes dará a palavra e a força para operar maravilhas e triunfar de maneira gloriosa sobre os seus inimigos. Em relação aos últimos tempos, sempre nós estamos nos últimos tempos, porque os tempos estão acabando para cada pessoa que morre efetivamente. Todos os dias uma pessoa morre. Uma pessoa é modo de falar, né? Mas toda pessoa que está morrendo a cada dia, o tempo está ali se acabando para ela, naquele momento. Então, o trabalho dos filhos de Maria, dos devotos e dos escravos por amor à Virgem Maria, é um trabalho que é constante. E assim por diante. Tais são os grandes homens que virão, mas que Maria conclamará, por ordem do Altíssimo, para estender seu império sobre aquele dos ímpios, idólatras e maometanos. Todavia, quando e como tudo se dará, somente Deus o sabe. É nosso dever guardar silêncio, orar, suspirar e esperar. Expectans expectave. Esperando, esperei no Senhor. Palavras do Salmo 39, versículo 2. Chegamos então ao capítulo 2, onde São Luís vai falar sobre as verdades fundamentais da devoção à Santíssima Virgem Maria. A primeira verdade fundamental desta devoção é aquela que muitas pessoas ignoram. Muitas pessoas dizem que nós não devemos nos consagrar a Nossa Senhora, que nós não devemos... blá, 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 blá. A primeira verdade que São Luís está falando aqui, que o fim principal da devoção a Nossa Senhora é Jesus Cristo. Qual o objetivo de tudo isso que nós fazemos na nossa vida? Jesus Cristo. Qual o objetivo desse livro aqui? Jesus Cristo. Qual o objetivo da devoção a Maria? Jesus Cristo. É isso que São Luís está dizendo no artigo 1º desse capítulo 2º. Jesus Cristo é o fim último de todas as nossas devoções. Não só dessa. Você é devoto de Santo Antônio? Você é devoto de Santo Antônio por Santo Antônio? Então você está falido. Você é devoto de Santo Antônio por causa de Jesus Cristo? Ah, graças a Deus. Menos mal. Você é devoto de Nossa Senhora por Nossa Senhora, por causa de Nossa Senhora? Faliu sua empresa, meu filho. Agora, você é devoto de Nossa Senhora por causa de Jesus Cristo? Aí você cumpriu o fim, o objetivo natural dessa devoção. Você é cristão. E aquilo que você faz não é para alcançar a Jesus Cristo? Então, nem faz. Lá vai. Primeira verdade. Parágrafo 61. Capítulo 2, parágrafo 61. Jesus Cristo, nosso Salvador, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, é o fim último, ou seja, o objetivo de todas as nossas devoções. Caso contrário, elas seriam falsas e enganadoras. Conforme diz o apóstolo, e quando ele usa essa expressão, ele está falando de São Paulo, né? Nós não trabalhamos senão para tornar todos os homens perfeitos em Jesus Cristo, pois é nele somente que habitam toda a plenitude da divindade e todas as outras plenitudes de graças, de virtudes e perfeições. Não foi dado outro nome sob o céu
a não ser o nome de Jesus, pelo qual devamos ser salvos. Se estamos em Jesus Cristo e Jesus Cristo em nós, não precisamos ter medo da condenação. Nem os anjos do céu, nem os homens da terra, nem os demônios dos infernos, nem qualquer outra criatura pode nos prejudicar, porquanto não pode separar-nos da caridade de Deus que está em Jesus Cristo. Por Jesus Cristo, com Jesus Cristo, em Jesus Cristo, podemos todas as coisas, dar toda a honra e toda a glória ao Pai, na unidade do Espírito Santo, torna-nos perfeitos e ser, para nosso próximo, agradável perfume de vida eterna. Agora, cuidado para não achar que basta acreditar em Jesus Cristo para você estar em Jesus Cristo, né? Se estamos em Cristo e Jesus Cristo em nós, não precisamos ter medo da condenação. Se você vive no pecado e não em Jesus Cristo, então é bom você tomar cuidado e deve sim ter medo. Não basta, eu rezo o texto todo dia, Nossa Senhora vai apagar meus pecados. Vai nessa. Parágrafo 62. Portanto, o fato de estabelecermos a sólida devoção à Santíssima Virgem não visa senão a tornar mais perfeita a devoção a Jesus Cristo. Não existe outra coisa que se queira a não ser desenvolver a devoção a Jesus por meio de Maria, como também a dar um meio mais fácil e seguro para encontrar Jesus Cristo. Se a devoção à Santíssima Virgem nos distanciasse de Jesus Cristo, seria necessário rejeitá-la como ilusão do diabo. Todavia, muito pelo contrário, como já tive a ocasião de mostrar e ainda o farei adiante, essa devoção não nos é necessária, senão para encontrar Jesus Cristo de modo perfeito, amá-lo com ternura e servi-lo com fidelidade. São Luís está dizendo aqui, não existe outro motivo para esta devoção ser necessária, ou seja, nós temos a necessidade de sermos devotos de Nossa Senhora simplesmente pelo motivo de que é mais fácil, é mais seguro e é o modo perfeito de amar a Jesus com ternura e servi-lo com fidelidade. Por um instante, volto-me aqui para vós, ó doce Jesus, para me queixar amorosamente junto à vossa divina majestade, pelo fato de a maior parte dos cristãos, mesmo dentre os mais sábios, não conhecerem o vínculo necessário que há entre vós e a vossa Santa Mãe. Vós estáis, Senhor, sempre com Maria, e Maria está sempre convosco, e não pode estar sem vós. Caso contrário, ela deixaria de ser aquilo que é. Pela graça, ela se transformou de tal modo em vós que ela não é mais. Somente vós, meu Jesus, é que viveis e reinais nela, de modo mais perfeito do que em todos os anjos e bem-aventurados. Como isso é possível? Basta a gente lembrar daquela passagem de Gálatas, capítulo 2, versículo 20, quando São Paulo diz, já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Quem melhor pode dizer isso, senão Nossa Senhora? Nossa Senhora, assim, muito mais do que São Paulo, pode dizer, já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. O número 64, com esse número nós terminamos esse vídeo de hoje, porque senão ele vai ficar enorme, né? Esse número aqui é uma pancada. Eita, São Luís é pauleira, como diz o povo, né? Depois disso, meu doce mestre, não é algo digno de pena e admiração ver a ignorância e as trevas de todos os homens deste mundo em relação à vossa Santa Mãe? Uma pergunta que São Luís está fazendo aqui
a Nosso Senhor. Né? Não é uma situação digna de pena, e não é de se admirar ver a ignorância e as trevas das pessoas que se afastam de Maria? E aí, aqui agora vem a pancada, né? Não estou me referindo tanto aos idólatras e aos pagãos, que por não vos conhecerem, evitam conhecê-la. Não estou falando nem mesmo dos hereges e cismáticos, que evitam se devotarem à vossa Santa Mãe, tendo eles mesmos se separado de vós e de vossa Santa Igreja. Mas estou me referindo aos cristãos católicos e mesmo aos doutores dentre os católicos, que, declarando ensinar aos outros as verdades, não vos conhecem a vós, nem a vossa Santa Mãe, senão de maneira especulativa, seca, estéril e indiferente. Isso aqui é uma pancada em alguns bispos, em alguns padres, em algumas beatas de igreja, e tanta gente católica. São Luís, ele aqui acaba mesmo com gente ignorante que vive dentro da igreja. Ele diz, eu não estou falando aqui que é digno de pena os idólatras, os pagãos, os hereges, porque eles se declararam já. Eles não querem nem saber disso, eles não estão nem aí para Deus, vão estar se lixando aí para Nossa Senhora. Não vão. Já negaram a Deus, vão estar preocupados com Nossa Senhora. Agora eu me refiro aos cristãos católicos, esse povo que está dentro da igreja, esse povo que celebra a missa, esse povo que mais do que celebra a missa, esse povo que estudou teologia, que estudou filosofia, que estudou isso, que estudou aquilo, que viu tudo isso. São pessoas que se dizem doutores, se dizem sábios e não entendem essas coisas. Filho, é meio para sentir pena desse tipo de gente, né? Não sou eu que estou dizendo, evidentemente, né? São Luís aqui, eu estou lendo o que está escrito aqui no tratado, né? Longe de mim. Esses senhores não falam senão raramente de vossa Santa Mãe e da devoção que a ela se deve ter, porque receiam, têm medo, segundo dizem, que tal devoção se abuse e, por conseguinte, vos cause ofensa, uma honra exagerada à vossa Santa Mãe. Nós já vimos aqui no tratado, no capítulo anterior, nós já vimos que não existe exagero na devoção a Nossa Senhora. Pelo contrário, ela é muito pouco reverenciada, né? Ainda é muito pouco o que se faz para honrar a Virgem Maria. Ao ver ou ouvir algum devoto da Santíssima Virgem falar com frequência da devoção a essa boa mãe, de um modo terno, forte e persuasivo, como sendo meio garantido e sem ilusão, um caminho curto e sem perigo, um caminho imaculado e sem imperfeições, e um segredo maravilhoso para vos encontrar e amar perfeitamente, eles ralham contra ele e lhe dão 1000 falsas razões para lhe provar que não se deve falar tanto da Santíssima Virgem, que há muitos excessos nessa devoção e que se deve esforçar-se por destruí-los e por falar só de vós, em vez de levar os povos à devoção a vossa Santa Mãe, a quem já estes amam o bastante. Então, São Luís escreveu esse texto aqui há 300 anos atrás. Há muito mais de 300 anos atrás, né? É um pouquinho mais, né? 300 e alguns anos. Mas parece que ele escreveu isso aqui ontem, porque é atualíssimo esse parágrafo 62, né? Não, 64. Né? Parágrafo 64 parece que ele escreveu ontem, né? Voltou à vida, chegou lá e escreveu, acrescentou o parágrafo 64. Tem padres falando mal da devoção a Nossa Senhora, que as pessoas falam muito Nossa Senhora e não falam em Jesus. Eu sou cristão,
Eu não sou, eu nem sei que palavra utilizar, né? A palavra relacionada a Maria, né? Não sou mariolatra, sou cristão. Meu nome é cristão por causa de Jesus Cristo. É um discurso assim falacioso, um discurso meio fake news, né? Um discurso se fôssemos falar de forma moderna, seria uma forma de fake news. Porque Jesus, ninguém, absolutamente ninguém pode ser autenticamente, verdadeiramente devoto de Nossa Senhora e não ser de Jesus Cristo. E, em poucas palavras, São Luís já falou, né, no capítulo anterior, não tem como você honrar Maria e deixar Jesus com ciúme. Parece história para boi dormir. Fala sério. Nosso Senhor vai ficar com ciúme, porque estão fazendo novena para Nossa Senhora, porque estão honrando Nossa Senhora demais. É para acabar mesmo, né? Bom, aqui é porque eu acredito, né? Agora, se você não acredita, não se preocupe. Aguarde aí um pouquinho, que ainda tem muita coisa aqui para São Luís lhe dizer. Se você não leu ainda os textos, aproveite para ler o que passou, veja os vídeos anteriores e vamos aqui trabalhando, né?